Olá pessoal, saudações. Vamos começar a elaborar uma planilha de poligonal e radiações planimétricas e altimétricas do zero. Nós temos aqui um exemplo de croquis da nossa área de levantamento, onde nós temos aqui um campo de futebol, nós temos aqui o início, a calçada do arquibancada e uma cerca que separa um local aqui do campus. Então a gente tem aqui a poligonal A, B e C. O sentido de caminhamento da poligonal é no sentido anti-horário, onde a gente partiu do C, do A, fizemos Ré em C e Vante em B, depois nós ocupamos o ponto B, mas só que antes a gente pegou a primeira radiação com estação em A, a segunda radiação com estação em B, a terceira radiação com estação em A, a quarta radiação com estação em A, e migramos para o ponto B, onde fizemos Ré em A e Vante em C, e a gente pegou os pontos. Primeira radiação com estação em B, segunda radiação com estação em B, terceira radiação com estação em B. Depois nós migramos para o ponto C e pegamos Ré no ponto B e Avante no ponto A, onde nós pegamos primeiro radiação com estação em C e segunda radiação com estação em C. Daí se gerou uma planilha que foi devidamente digitada, e essa daqui nós temos a estação em A e ponto visado em B, e onde foi coletado todos esses dados aqui. Depois a gente ocupou a estação em B, onde foi coletada essa linha toda, e a estação em C, aonde foi coletada toda essa linha aqui. E logo depois, consecutivamente, a gente pegou as radiações de cada ponto para poder completar a caderneta. Então, essa aqui é uma caderneta padrão de procedimento de estadimetria com um teodolito. Então, a gente vai processar essa tabela de campo e vai passá-la para a tabela de escritório, gerando o arquivo de coordenadas x, y, z e... Dando continuidade à nossa tabela, observamos aqui duas linhas aqui, ou seja, uma linha onde os elementos estão mesclados. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou desmesclar essas duas colunas, porque pode gerar problema na importação lá para a planilha. Então, com o botão direito, a gente vem dividir células e colocamos então no vertical e colocamos 3 aqui e damos OK. Então, aqui os 3 elementos que foram feitos, criado 3 colunas, e eu repito a operação para o vertical, onde vou ter 3 elementos aqui e dou um OK. Aí foi dividido aqui. Nesse momento eu venho com o cursor na minha parte esquerda superior, dou um Ctrl C e migro para a planilha, onde eu vou colocar meus elementos aqui no B2 e vou dar um Ctrl V. Nesse momento a gente vê que a planilha veio toda certinha para cá. E agora eu posso mesclar com mais tranquilidade aqui nossos ângulos horizontais aqui e os ângulos verticais. Nesse caso aqui, os ângulos horizontais são esse aqui em graus, minuto e segundo. Então, eu vou mesclar, voltando ao que estava anteriormente. E aqui também eu vou mesclar, voltando ao que estava anteriormente. Então, a gente tem aqui a nossa tabela toda feita. Toda direitinho do jeito que manda o figurino lá de campo. Ok? Bom, nas teclas numéricas aqui, eu vou colocar sempre, principalmente nos fios, 3 casas depois da vírgula, mantendo a nossa notação métrica. Beleza? Então agora, com a nossa caderneta toda pronta, nós podemos começar a fazer a nossa caderneta de poligonal. Para prosseguir, a gente vai separar aqui as linhas de poligonal. Vamos separar o cabeçalho. A gente aperta o botão Ctrl e as respectivas linhas da poligonal. Então, aqui, estação em A, visada em B, estação em B, visada em C, estação em C, visada em A. A gente arrasta até a última para poder pegar os nossos elementos. Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui na minha linha de baixo. E vou colocar um Ctrl V. Imediatamente vai ficar aqui somente
a minha planilha de poligonal. Eu vou mesclar tudo isso aqui e vou colocar aqui poligonal, vou mandar formatar esta célula, clico nela, né, mandar formatar, vou colocar nela bordas, nesse estilo, e vou colocar nela um pano de fundo, vou colocar aqui um amarelo, beleza, e vou mandar centralizar os nossos elementos aqui, está centralizado, então o poligonal está centralizado, e a minha caderneta está bonita, tá bom? Bom, na hora que a gente observa a caderneta, a gente tem aqui os fios superior, médio e inferior, e nós temos já as distâncias calculadas. Okay? Então, isso aqui foi feito num procedimento de campo, e nós resolvemos deixar aqui nessa caderneta os 3 fios, para depois calcularmos a diferença de nível entre os pontos. Então, esse foi o cunho de deixar esses 3 elementos aqui, mais a altura do instrumento, né? Então, agora a gente vai seguir todos os passos para poder determinar a nossa caderneta de escritório. Dando prosseguimento, para deixar o nosso trabalho um pouco mais elegante, eu vou renomear essa planilha aqui como sendo dados de campo. Para isso eu cliquei 2 vezes na planilha 1, abriu a janela renomear planilha, eu vou escrever o nome então, dados de campo. Quando eu der OK, o nome da planilha vai mudar, e eu vou acrescentar uma outra planilha aqui, chamada dados de escritório. Quando eu der OK, aqui vai ficar renomeado com o nome dela aqui. Bom, na coluna B e linha 2, eu vou buscar alguns títulos aqui da nossa caderneta, para a gente dar prosseguimento aos nossos elementos. Então, como eu vou fazer isso? Nos meus dados de escritório, eu vou colocar o sinal de igual, clico na planilha dados de campo, e clico aqui na estação, o Enter, né? Aí vai aqui a estação. O outro dado que eu vou precisar vai ser o que está do lado, estação e ponto visado. Então, só eu arrastando já busca um outro elemento na minha planilha chamada ponto visado. Eu vou precisar também dos ângulos horizontais, porque eu estou mexendo agora com os dados planimétricos, né, não altimétricos. Então, lá na outra planilha, eu posso renomear aqui como dados altimétricos. Mas nesse momento, se a gente reparar bem, logo depois do ponto visado, tem os 3 fios, né? Mas ele não me interessa agora, nesse instante. Então, vou puxar aqui o ângulo horizontal e a altura e a descrição. Esses são os elementos que eu vou colocar. Então, eu coloco lá, vou lá na minha planilha dados de campo, coloco o igual, vou lá na minha planilha dados de escritório, coloco o igual, vou na planilha dados de campo e clico aqui no ângulo horizontal. Está aqui a meu coisa do ângulo horizontal. Por uma questão de comodidade, eu vou criar uma coluna aqui e vou colocar aqui nossa distância horizontal, que na caderneta de campo da gente é essa coluna aqui, ó, essas 3 colunas aqui, ok? Então, eu vou pegar e vou chamar minha caderneta de escritório, colocar o sinal de igual, e lá na minha caderneta, e colocar a distância horizontal em metro, né? Então, eu tenho estação, ponto visado, distância horizontal, ângulo horizontal, dando 2 cliques aqui, eu expando a minha célula, e agora eu vou pegar e vou ir na caderneta, colocar o sinal de igual, vou lá na caderneta, na célula A, Enter, então eu puxo para B e C, né? E aqui eu puxo aqui para meus elementos que eu poder formar. Nesse caso aqui, boto sinal de igual, vou na minha caderneta de campo e puxo aqui a minha distância e arrasto para poder ter a minha distância. E aqui eu boto meu sinal de igual, vou lá na minha caderneta de campo e pego aqui o meu ângulo horizontal em termos de graus e coloco aqui assim. Bom,
O fato que nosso grau, olha o ângulo horizontal, nós temos uma célula para graus, outra para minutos e outra para segundo. Então, quando eu pego e puxo, eu vou ter 24 graus, 47 minutos e 59 segundos, da forma como está aqui, ó. 24 graus, 47 minutos e 59 segundos. Marcado aqui, 24, 47, 59, ok? Voltando lá, eu já tenho aqui o meu ângulo horizontal. Eu vou passar aqui para cima, só por questão de comodidade. Ctrl V, vou mesclar essas três colunas aqui. E eu vou selecionar a minha tabela até agora. E vou colocar nela, vou formatar a tabela. Vou colocar borda. Dá OK. Né? Centralizar todos os elementos. Aqui, exatamente, aqui vai ser graus, minutos e segundos, né? Então aqui vai estar devidamente calibrada a minha caderneta. Dando prosseguimento aos nossos cálculos, temos a caderneta pré-definida aqui. Essa pulseira que foi feita por nós, chama-se Topografamento de Dados de Poligonal, Adilson Márcio Coelho. Então nós temos aqui todos os passos necessários para poder fazer o processamento da nossa poligonal. E o primeiro passo vai ser o cálculo do erro angular. A planilha ela não trabalha com graus, minutos e segundos, trabalha com radiano. Então eu vou ter que fazer uma coluna aqui chamada ângulo horizontal em radiano. Deixa eu passar aqui para baixo. Para poder fazer em radiano, eu vou recorrer à minha função radianos. Então, boto o sinal de igual, escrevo em letra maiúscula radianos e abro e fecho parêntese. E dentro dela eu vou colocar o seguinte: para poder passar isso aqui para grau centesimal, eu pego graus, somo com meu minuto dividido por 60, somo com meu segundo dividido por 3.600. Quando eu der um Enter, ele já vai passar direto para radianos. Nesse momento, é só eu pegar na barrinha de formatação dela e puxar para baixo. Nossos graus, minutos e segundos, todos em radiano, nosso ângulo horizontal. Para calcular o erro, segundo a nossa apostila, eu tenho que calcular primeiro o somatório do ângulo interno. Então, o somatório do ângulo interno vai ser o somatório desses três ângulos em radiano. Então, eu venho aqui na seleção de função, clico no drop-down, escolho a opção soma, ele vai indicar quais células vão ser somadas e eu coloco aqui o meu resultado. O meu erro angular vai ser igual ao somatório do ângulo interno menos 180, que no caso aqui nós temos três vértices aqui assim. Então essa aqui vai ser a fórmula que eu vou fazer agora. O somatório eu já tenho. Então vou colocar aqui erro angular. Teve um pequeno erro de digitação, onde lia-se 103 é 109, onde lia-se 17 é 15. Assim, o somatório dos ângulos internos aqui vai dar 3,141582,957. Fazendo aqui então radiano igual ao radianos de 180 graus, a gente vai ter 3,1415, assim vai. Nosso erro angular, ele vai ser igual ao somatório do ângulo interno menos 180 graus. Então a gente tem um valor aqui extremamente pequeno. Ok? Então a gente obteve nosso erro angular.